Bom dia a todos. Hoje a gente vai continuar a nossa série de lives do livro Mulheres e Homens Contam um Parto 2, da Adriana Tanese Nogueira, fundadora Amigas do Parto. Vou chamar a Jéssica para estar aqui com a gente. Oi, Jéssica, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Jéssica, hoje a gente vai usar de inspiração dois partos, né? Dois nascimentos. E são domiciliares. E a gente vai justamente falar sobre isso, o parto domiciliar não planejado, porque um tinha uma ideia bem certinha, que é o da Tami, né? A mãe é a Adriana, a Tami é a bebê que nasce, e a Adriana, ela conta como se fosse o bebê dela contando, né? Eu achei muito criativo da parte dela. E assim, uma delícia ler esse parto, né? E esse relato de parto. E ela conta dessa perspectiva da Tami, mas ela tem toda uma programação, tinha, né? Mas as coisas acontecem bem diferentes. Já o da Graciela tem ela vai lá, ela começa a sentir que algo está acontecendo, ela pede lá para fazer o ultrassom, o monitoramento. Aí, só daqui um mês falam com ela, e ela estava sentindo que a coisa já estava vindo ali. E ela segue muito isso, uma simplicidade, né? Eu não sei, parece que ela estava num fluxo ali, né? E vai seguindo aquilo, muito tranquila, mas. E segue aquilo. E ela realmente estava sozinha na casa dela, né? E ela ficou muito tranquila com isso. E passou uma simplicidade também, né? E o nome do relato dela é Parto Domiciliar Só. Que dá essa coisa, que é só um parto domiciliar. É simples. E também de sozinha, né? Que ela estava realmente ela, com ela mesma, né? Ela tinha a filha dela junto, mas a filha dela ela pediu para as filhas ficarem tranquilas, ou seja, ela deu uma preparada ali no ambiente. Bom, então, Jéssica, a gente vai falar sobre esses dois. Pessoal, compartilha a live. Quem está aqui já com a gente, compartilha a live. É importante essa comunicação entre nós mulheres, né? Né, Jéssica? Agora... Então, realmente, bom dia. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre parto. E hoje a gente escolheu esses relatos especiais que você está falando, né, Carol, do livro da Adriana, sobre relatos de parto, que são os partos domiciliares não planejados, né? A gente já falou aqui de parto hospitalar, a gente já falou de cesariana, e agora a gente entra no parto do plano domiciliar e o não planejado. Eu acho que os partos domiciliares não planejados, eles são tão especiais porque eles vão dar uma dimensão muito diferente da que comumente a gente tem sobre parto hoje, né? Que é esse parto que é protagonizado por um médico, em que a mulher ela está submetida a um processo de um terceiro, em que o bebê está submetido a um processo de um terceiro, que não é aquela dia de mãe-bebê, né? E aí, quando a gente entra para o parto domiciliar não planejado, a gente vê o quanto existe uma natureza imperiosa e uma sabedoria nesse corpo que sabe gestar e que sabe parir, né? Então, é interessante esses dois olhares que essas mulheres nos trazem, né? Então, quando a gente pega o parto, a narrativa da Graciela, é interessante olhar que ela estava falando da gestação da quarta filha, né? Verdade. Então, ela já tinha experiências de partos anteriores. Isso além da vivência, isso já tá, o corpo dela já sabia muito bem esse caminho. Então ela vai para o hospital. Quando ela chega no hospital, o médico fala: tem tempo, né? E ela sente dentro dela que não tem tempo, né? Ou seja, totalmente distante. Do hospital com o médico dizendo: daqui a um mês isso vai acontecer. E ela sai de lá falando: não, é hoje que ele vai nascer, né? Que o meu bebê vai chegar. E aí ela se concentra, vai se conectando, chega em casa, ela conta que ela chega em casa, ela começa a sentir umas dores diferentes, já prepara as crianças porque ela está sozinha e só se conecta com aquele momento, né? Com o que o parto dela está pedindo e o que o bebê está pedindo para ela com relação a esse nascimento, né? Aí até gosto de uma frase que ela coloca assim, ó: dou-me conta
de que uma vez alguém me disse que podemos nos servir das forças da natureza. Eu acho isso tão bonito, né? Porque é isso. A gente entra nesse campo do controle e a gente não percebe que existe uma natureza que age. Até vou fazer um parêntese aqui. Essa madrugada eu doulei um parto hospitalar com um plantonista e para mim foi exatamente a evidência do oposto, né? O que eu vi ali foi um profissional querendo ser protagonista de um caminho que ele não era protagonista e que ele não conseguia se entender nesse lugar, né? E aí o meu trabalho ali foi muito dizer isso para essa mulher, tá tudo bem, só entende a sua força. Ele queria dizer quando ela tinha que fazer força, que posição que ela tinha que ficar, tudo ele queria direcionar e ficava. E aí ela olhava para mim, ele se incomodava e dizia: não, eu sou profissional aqui, eu estudei 6 anos para fazer isso. E eu só olhava para a cara dela e falava: vamos ficar nós duas aqui, fica aqui comigo, e escuta teu corpo e teu bebê. Pra lá essa parte, né? Ele vai falar o que ele quiser falar. Né? A gente está no processo de se entender e de se servir dessas forças e dessa sabedoria que existe em nós, né? Então, isso é muito bonito, né? E isso é um processo que acontece sozinho, né? Eu não preciso dessa intervenção externa. Basta eu me entender como um instrumento desse caminho também, né? Não é só uma questão de deixar para o outro ou de querer controlar. Porque aí a gente entra no contraponto depois do parto, né, que é a narração da Tami, mas é a mãe quem está contando, né, que é o controle, é exatamente essa briga com o controle. Enquanto a Graciela vai dizer, tomei consciência de que aqui é a entrega, e me acalmei nessa entrega, para esse momento, para entender que não dá para controlar externamente, então eu me coloco aqui. Ela até fala tão bonito, né, senti que fui algo como doula de mim mesma. Né? É muito lindo. Sim. É lindo. Eu vou até ler o finalzinho dela sempre, porque eu acho bem legal. Ó. De todo modo, cada um dos meus fatos foi diferente. Também as minhas necessidades eram outras em cada momento. Creio que algo sempre me acompanha é a sensação de ser canal. De abrir-me para receber o novo. Um novo ser que está chegando. De trabalhar em conjunto com o meu bebê. Sendo parte de seu caminho para chegar a esse mundo, para recebê-lo, para receber-me com ele. Né? Então, é esse caminho de entender que há um bebê que chega, ele sabe, eu sou um canal para essa chegada, mas eu também me recrio nesse movimento. E cada parte é uma nova experiência e uma nova percepção de si também nasce com ele. Né? Então eu achei muito, muito bonito esse caminho da Graciela, que aí quando chega no relato da Tami, né, que na verdade quem está falando o nome da mamãe aqui, eu até esqueci o nome da mãe, porque é a Adriana. A gente é a Adriana. A Cláudia. Cláudia, perdão, é verdade. A Cláudia é a mãe, e ela vai narrar em primeira pessoa como se fosse a bebê, a Tami, portanto, né? E aí ela vai trazer essa dimensão, porque ela também está falando, é o terceiro parto dela, ela já tinha tido uma primeira experiência de parto, que foi um parto normal, dentro desses scripts de hospital, então cheio de intervenções, tanto com ela, tanto com o bebê. Ela narra que esse primeiro parto teve analgesia, teve peridural, teve ocitocina, teve depois água glicosada para o bebê, teve separação de berçário, teve tudo que ela não queria. É tudo que não... hospitalar, mas deu tudo certo. No final das contas, o bebê estava lindo e forte, era um menino crescido. Quando ela chega no segundo parto dela, ela fala, eu não quero essa história de novo, não quero passar por tudo isso, e ela vai para o avesso, ela vai para um parto domiciliar, planejado. Ela encontra um obstetra que está com ela e vivencia isso. E ela conta que foi tipo uma cura dessa primeira história para ela, né? De viver esse processo natural. E aí as crianças já estão por volta de 9 anos. Ela acha que já fechou, agora encerrei a minha história. Beleza, tem um menino e uma menina, 2 experiências. E ela tá já com 40 e poucos anos, né? 39. E ela se vê grávida. 39, o pai que tem mais. E ela se vê grávida novamente. E aí ela fala, não estava esperando isso, não estava nos planos, né? E essa surpresa, né?
Eu acho bonito porque ela vai falar assim, vamos falar a verdade aqui. Eu não era desejada, né? Quando ela vai falar sobre a Tânia. Não é isso. Porque é isso, não é esse plano ideal, né? Há um processo de nascer de cada ser que está para além da idealidade, que está no que precisa se expressar. Então, teve todo esse movimento de se entender que era preciso se renovar. Porque ela vai trazer isso. Assim, cada vez que chega um bebê, a gente muda tudo. Muda principalmente a vida dessa mãe. E eu não sei se eu estava preparada para mudar de novo. Né? E isso é muito bonito, a gente poder falar dessa vulnerabilidade, poder entender que a gente tem uma ambiguidade de sentimentos. Né? Às vezes a gente está super feliz por um lado, mas por outro lado está receosa, cheia de medo. Isso faz parte desse caminho do nascer. Né? Então, aí ela vai contando desse primeiro estranhamento, mas quando ela decide, não, vamos nessa, vamos, o marido até usa a palavra, vamos encarar. E aí ela vai se conectando novamente, porque ela se narra como uma mãe que gosta de amamentar, até bem depois que o próprio começa a andar, não gosta de babás, então muito presente, e ela falou que também queria viver isso novamente. Quando começa, né, ela começa a pesquisar os lugares, ela não encontra um obstetra que faria o domiciliar, e decide, então, que vai para uma clínica, que é a indicação do obstetra. É uma clínica que tem os cuidados, ela até vai lá, diz que tenta achar todos os defeitos possíveis, não encontra. E aí, bom, tá bom, vai ser aqui que eu vou, né? Eu vou por aqui. E aí começa a se preparar para isso, aceitar essa ideia e fala que começa até a pegar um gosto. Não, beleza, vou ser cuidada nessa clínica, vai ser bacana, tá tudo bem. Os outros bebês dela tinham nascido lá pelas 36, 37 semanas, né? Não, 36 e 37 semanas. Então, quando vai chegando às 37 semanas daquela gestação, ela já tá, meu Deus, essa criança não vai nascer, né? Já era pra essa criança ter nascido. E nada, ela quietinha lá. Quando ela vai para as 39 semanas, né? Ela começa a sentir. Ela conta até acho bonito, ela fala assim, todos os meus bebês nasceram, né, em dias ensolarados, então eu esperava um dia ensolarado para essa terceira filha também. Acontece que ela acorda num dia muito chuvoso e começa a sentir umas contrações diferentes. E ela percebe que aqui talvez alguma coisa vá acontecer. Ela vai até o médico olha, fala, não, é hoje mesmo, mas vai demorar, as contrações ainda estão tão leves, ainda estão espaçadas, vamos conversando, ela vai no médico até, acho que no fim da manhã, mais ou menos, assim, e ele fala, não, a gente tem pelo menos até o final da tarde. O médico ia defender naquele dia a dissertação de mestrado dele, no período da tarde, então ele fala assim, tranquilo, você passa, no final da tarde a gente se encontra na clínica, beleza? Beleza. Então ela se prepara, vai, né? Cuida das crianças, a mãe já vai ficar com os filhos mais velhos, aquela história toda. Vou descansar. Quando der 4 horas, vou tomar meu banho e vou para a clínica encontrar o doutor. Só que não. Só que não. Eis que no meio do caminho, né, ela começa a sentir umas contrações, aquilo que estava de 15 em 15 passa para 10 em 10, daqui a pouco ela não consegue mais descansar, chega de 1 em 1 regular intensa. Toma um susto, ela e o companheiro olham para o outro e falam, não vai dar tempo de chegar na clínica. Tudo bem, vamos no hospital universitário que é 5 minutos de casa, né? Aí ela fala que ela entra numa questão, nossa, tudo que eu não queria era entrar com o meu bebê, né? Com a mão na cabeça do meu bebê e outra segurando o RG, assim, para entrar, né? Assim, não é esse cenário. Mas tudo bem. Ela falou, pega a calça, eu vou me vestir, vamos nessa. Quando ela sente aquela contração que não tem mais, ela fala que é para arrebentar, assim, ela toma um susto e fala, não vai dar tempo nem sair daqui. Nisso, eu acho tão bonito, né? Porque aí a avó que tá ali perto, o que eu faço? O marido fala, o que eu faço agora? Chama minha mãe, né? Que é essa conexão que o corpo pede dessa mulher experiente também. Dessa outra pessoa que às vezes é a doula, que às vezes é uma profissional, mas que nesse caso era quem? Era a mãe, que estava ali e tinha essa experiência do nascer dentro delas, né? E aí ela chama a mãe se prepara, eles colocam um lençol, começam a ferver a tesoura, aquela coisa toda, mas ela tá cheia de medo, fala, mãe, você vai conseguir segurar, você não vai deixar a nenê cair? A mãe fala, tô aqui. E aí ela fala que ela sentiu a firmeza que ela precisava e conseguiu finalmente sair do controle.
Porque ela narra durante todo esse caminho essa dificuldade que ela tem de sair do controle do processo. Né? O tempo inteiro querendo controlar, porque ela já tinha medido tudo, ela já tinha calculado tudo, ela já tinha estudado tudo que ela podia, e de repente chega a Tami virando tudo de cabeça para baixo, para dizer, mãe, tudo isso aí não dá para controlar tanto assim, né? E que como ela faz uma narrativa como se fosse a bebê contando, né? Ela traz muito essa ideia de que eu sabia, a bebê sabia o que fazer. Né? Enquanto bebê, existia uma sabedoria nesse processo que estava ali se expressando. Né? E então, quando a Tami vai chegar às 3h40, então, muito antes do esperado. Né? E nasce bem, rosada, saudável, porque ela tinha um medo, né? É tão importante colocar isso, que ela fala que para uma terceira gestação, foi uma gestação meio complicada, porque ela teve um ultrassom, acho que com 6 meses, e o bebê estava muito abaixo do peso esperado, e aí o médico pôs um susto nela, o médico que fez o exame, né, assustou ela, falando, olha, tem alguma coisa errada aqui, viu o indício de pré-eclâmpsia, e aí ela falou, meu, e agora? Cheio de incerteza, teve um sangramento, várias coisinhas que ela nunca tinha passado nas outras gestações. Né? Embora fosse o terceiro filho, ela falou que se sentia muito no campo do desconhecido e também do permeado de medo por essas informações. Aí ela foi ver, não, peraí, os bebês também se desenvolvem em salto, porque quando a gente fala de uma curva de crescimento, a gente fala de médias, né? Isso é muito importante. Assim como quando a gente fala de um partograma, que é um parâmetro de dilatação e contração, a gente está falando de médias, né? E médias não são. Seres humanos não se desenvolvem em médias, né? A gente é muito mais complexo que os números, né? Então, ela começa a perceber, não, existe um salto de desenvolvimento também aqui, né? E tá tudo bem. E a Tami nasce linda, super grandona, e acho que até ela 3,953 kg, tudo que não é um bebê de 4 meses, né? Não. É bem grandona. Isso. E ela fala quanto foi importante ter um médico que ela escolheu, ela fala que ela escolheu a dedo, né? Que foi acalmando ela. Ela falou, peraí, exames são só exames, máquinas são máquinas. Você está se sentindo bem, mede a sua pressão está controlada, a sua alimentação é ok. Vamos imaginar, um ultrassom está transformando, né, som em imagem. E também é média, então você vai fazer uma média diária e vai por isso estimar um peso, né? Não necessariamente isso é a realidade, né? Então essa tranquilidade de entender também que há outras formas de olhar para essa gestação como um caminho saudável. Então, se essa gestante está se sentindo bem, se ela está se alimentando bem, essa pressão está boa, o bebê está crescendo, está se desenvolvendo, né? E isso é uma percepção que essa mãe pode acessar, sim, pelo próprio corpo, né? É possível encontrar um lugar de paz e confiança, né? Então, olhando essa narrativa, né, da Cláudia sobre o nascimento da Tami, eu vejo um ganhar de confiança sobre o próprio corpo, né? Que é chegar um pouco no que a Graciela já está contando pra gente lá, né? Exato. Ela vai passando por um processo, eu acho que a Cláudia, né? Ela vai passando pelo processo, né? E é bonito de ver também, né? Muito bonito. Por isso que eu falei, vamos falar das duas juntas, né? Porque são caminhos distintos, mas não tem um mais ou menos bonito. São só diferentes. E cada mulher e cada parto tem uma história. Mas a história sempre vem contar algo pra gente. O que ela vem contar? Né? São duas histórias sobre confiança. E sobre entrega, sobre confiança nesse corpo que sabe gestar e que sabe parir. E de um evento que eu não controlo, que está para além do controle externo. Né? Mas histórias diferentes, né? E lindas, cada uma à sua maneira, né? Então, é muito bonito ver isso, né? Ver como depois ela fala, por exemplo, que quando a Nenê chegou, ela foi falar para os filhos mais velhos, e eles encararam isso como uma questão corriqueira, normal, tá tudo certo, que bonito, que legal, né? E sem que isso fosse um grande alarde, como para ele estava sendo viver aquela situação, porque estava além do controle, né? Então, e eu acho
achei bonito, porque aí no final ela vai contando, né? Como ela narra em primeira pessoa, ela fala, eu tô diferente. Antes, nos primeiros partos, eu ficava lá só cantando músicas dos Titãs, olha lá um Caetano Veloso. Agora não, me conectei com o Roberto Carlos, estou me permitindo sentir, vou no fluxo do sentir, não quero mais ficar controlando ou dizendo o que é ou o que não é. Né? Vou só sentindo e me entregando. Então, há uma renovação dessa mulher também nesse caminho, né? Sobre entender fluxos outros que estão para além da minha racionalidade, né? Essa é a potência de um parto. Essa pode ser a potência de um parto. Essa conexão consigo mesmo, essa conexão com o que a vida é, né? Esse ser natureza que a gente é muito para além da racionalidade. E que faz a gente crescer como indivíduo também, né? Isso transforma a mulher muito, né? Uhum. Exato, por exemplo, aqui a gente está falando de controle, porque a gente acha que a gente pode controlar as coisas, né? E controlar as pessoas, os eventos ao nosso redor, né? E aí a gente tem que aprender que não controla, né? Nem o seu bebê, que supostamente é um ser que não tem vontade própria, né? Mas então, ele existe, né? Ele está ali, ele é um ser com vontade, sim. Ele é um ser que se expressa no mundo, que não é uma extensão de você. O que ele vem te contar? Né? O que esse outro vem te contar? Né? Eu acho que é isso que a gente está falando. A gente fala sobre uma confiança que é na vida, mas que é também nessa natureza que existe. Eu diria que é o divino que opera em nós, né? Muito para além dessa inteligência racional, né? Que tudo se explica, né? E tudo tem uma explicação muito certinha, e aí a gente sabe exatamente de onde que veio, para onde vai. E nem sempre, eu acho que essa coisa aí que você está falando da natureza do divino, é mais ou menos isso, né? E do controle, ligado com o controle, que é quando solta o controle. A gente já tinha comentado algo sobre isso, mas eu acho que não é uma coisa muito presente pra gente ainda, né? No nosso dia a dia, uma coisa que a gente para pensar, algo que a gente vive muito isso no nosso dia a dia, né? É um exercício, né, Carol? A gente foi aprendendo a agir de uma determinada maneira. E esses eventos, a gente está falando de parto, mas há outros eventos que também têm essa potência, né? Que eles vão trazendo, problematizando essas formas habituais de lidar com o mundo, né? E pedem pra gente, e vão pedindo da gente o desenvolvimento de outras qualidades, uma comunicação com esse eu maior em nós, né? Essa verdade interna maior, né? E um sentido de vida, de propósito. É sempre essa ideia de que as coisas acontecem para me ensinar algo, né? O que essa história tá me contando? Sobre mim, sobre o mundo, sobre a vida, sobre como eu encaro as coisas, né? Eu acho que o parto ele é muito potente para a mulher nesse campo. Por isso que é tão sério quando a gente chega num hospital, por exemplo, como essa história que eu estava narrando, né? Em que tem um médico que ele acha que ele é o protagonista dessa história. Que é o saber que é a faculdade dele de 6 anos é o que determina como é esse caminho. Ele falava assim, como é que a gente precisa definir como a gente vai desenhar esse parto? Eu, no meu interior, pensava, você vai desenhar esse parto? Mas você vai falando assim... Onde você tirou isso, Senhor? A sorte dessa gestante foi maravilhosa, de uma cordialidade incrível, mas de uma firmeza muito grande. Para dizer, não, você não vai fazer, você vai precisar fazer toque de novo mesmo? Ela falou assim, eu preciso acompanhar. Eu falei, mas a outra médica, porque mudou o plantão, né? A outra médica acabou de fazer, ela relatou lá, ela fez assim, né? Assim, aí ele falou, agora vamos para o centro cirúrgico. A gente estava numa sala de pré-parto. Eu já acompanhei vários partos nessa sala de pré-parto. Mas aí o médico falou, não, aqui não dá para ser, tem que ser no centro cirúrgico. Eu falei, precisa mesmo, doutor? Você quer me dizer onde é que eu tenho que trabalhar? Ele fez assim para mim. Não, mas é que ela está numa posição vertical, a gente vai conseguir fazer isso lá no centro cirúrgico? Aí ele saía. Olha, eu não me responsabilizo, hein? Eu não me responsabilizo pelo que está acontecendo aqui. Você sabe que pode acontecer uma distócia aqui? Há um risco de uma distócia. Mas tem algum indício de uma distócia? Eu falei, aí ele olhou pra minha cara, bufou assim. Nossa! Porque eu tava fazendo tudo certinho, tava tudo se encaminhando super bem. Eu falei, como assim, né? E qual vai ser a diferença aqui, né?
Tava tudo fluindo bem, a dilatação estava incrível, as contrações estavam super, ela estava indo super bem. Eu falei, por quê, né? Ele começou a ficar muito bravo. Falou, de onde você está tirando essas informações? Ué. Se eu tô olhando o que está acontecendo, doutor. O senhor é o responsável aqui. Eu falei, o senhor é o profissional responsável aqui. Eu não quero entrar no seu... Olha que interessante isso. Muito bravo, né? Porque a gestante estava seguindo o caminho e ela foi falando, mas ela olhava para mim. E eu falava, manda ver, isso aí. Né? E aí, eu fico olhando para ela. Por que você está olhando para ela? Né? E eu falei, tipo, ela não pode olhar para mim, né? Então, assim, como que a gente tem essa dimensão, e isso não é só da gestante, é do profissional que acompanha esse parto, de que a gente tem que controlar um caminho, né? Um caminho que é do nascimento desse bebê, e um nascimento no qual a gente está a serviço, no qual a gente é canal, né? É entender a grandiosidade desse caminho e entender que esse serzinho que tá chegando, ele tem sim um caminho de autonomia, é um ser que já está se expressando no mundo, né? E que tem a sua forma de nascer. A gente está ali para auxiliar. Se precisar de uma cesariana, a gente tem. Se precisar de algum recurso tecnológico, a gente tem. Mas existe algo que é maior do que a nossa vontade, né? Eu acho que essa humildade, eu diria, de entender que há um evento maior do que o que é cada um individualmente nesse lugar, né? Eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando de nascimento. Sim. Jéssica, eu acho que é isso, né? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, ficou só uma coisa que me passou aqui também, que a gente não falou do depoimento da Graça, que eu achei interessante, porque ela vai destacar a questão do vínculo com o bebê, né? E o quanto ela aprendeu isso com a terceira filha, quando ela teve que descobrir sobre uma canguru, porque a bebê dela nasceu de 36 semanas. Né? Ah, é verdade. Que E ela aí fez. ela entendeu que essa presença contínua dessa mãe com esse bebê é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. O quanto essa dia Não, é fundamental. né? E às vezes no hospital, né, todas essas coisas que foi que a gente vê aqui no da Tami e da Cláudia, e que você citou agora também, quanto essas interferências afastam essa conexão, essa proximidade, né, da mãe e do bebê. Porque é sempre alguém querendo, igual o médico estava fazendo, como se entrar no meio. Parece uma coisa muito estranha. É como se a mulher não pudesse ali fazer aquele... que é realmente um trabalho, um esforço, de estar ali junto e falar, e ter aquela conexão e falar, vamos lá, e é isso, e vamos continuar. E é isso. E você estava ali preservando aquilo, né? Justamente essa conexão. Eu acho que esse é o seu principal papel no hospital, né? Preservar essa conexão e o fluir, deixar o fluir acontecer. Meio que essa interferência, ela é trazida pro real, assim. Porque você pegou ele lá das especulações e daquelas coisas e trouxe ele assim pro real, pé no chão. Peraí, mas da onde? Qual é o indício? Me explica qual é o indício que você tá querendo falar aí que vai dar alguma coisa. Da onde você tá tirando, né? Sim. E é Essa isso. História que eu contei de hoje, o que ele pegou depois, né? A gestante, ela teve uma laceração, laceração que eu já acompanhei sendo cuidada dentro da sala de trabalho de parto, né? Que é um PPP, que a gente chama, e que você pode controlar ali, você pode fazer a sutura ali, porque não foi uma laceração profunda, e de canal, nem nada assim. E aí ele falou, não, isso aqui eu não faço aqui. Isso aqui tem que ser no centro cirúrgico. E aí ele tirou ela depois do nascimento e afastou o bebê dela por mais de 1 hora. E aí eu não tinha nem o que dizer, né? Depois ela ficou lá esperando, porque ela tomou uma anestesia local. E ele falou que tinha que esperar o tempo da anestesia em observação longe do bebê. Então esse foi o jeito que ele achou de punir isso. Né? É uma pena isso. É uma pena quando a gente encontra profissionais que não entendem a importância desse vínculo.
E aí eu lembrei desse método canguru por isso, né? Porque hoje a gente tem evidências e recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre a importância desse vínculo imediato desse bebê com essa mãe. E o quanto isso é fundamental para o desenvolvimento, o quanto isso diminuiu a mortalidade desses bebês, né? E auxiliou o desenvolvimento futuro deles. Eu acho que isso é um ponto bem importante. E quando a gente está falando de um parto domiciliar, a gente está falando exatamente desse vínculo contínuo, né? Do respeito a esse ambiente, de entender que o parto ele pode ser um evento familiar também, né? Desse entorno, dessa casa, desse respeito a esse vínculo. Né? Então... E essa é uma transformação que envolve várias coisas, né? O hospital não precisaria ser esse local de sempre acontecer essas coisas, né? Sempre acontece esse médico, essa médica que entra e fala essas coisas. É muito parecido, né? Se repete. E é um pouco um egoísmo, né? Da pessoa ali. É uma coisa também meio pessoal daquele indivíduo ali, né? Daquela postura. Mas também mostra... Sabe? Uma vaidade. Por isso que, no final das contas, é tão importante cada profissional, né, nas suas específicas áreas, se trabalhar, né? Se trabalhar, porque senão a gente confunde, a gente perde o que é o sentido dos eventos e a que estamos a serviço. Né? Eu acho que o que marca para servir. É o servir. É o estar a serviço desse momento, né? Desse nascimento. E para o médico, muitas vezes, isso não... Como a gente tem um envaidecimento, né? E a gente marca uma hierarquia, né? Tão forte sobre esse argumento de autoridade médica. Às vezes ele não consegue se encaixar nesse lugar de que é alguém que está só na assistência, né? Em um lugar que ele não é o protagonista. Ele é só o coadjuvante, né? E tá tudo bem. E que é ótimo, porque esse papel também é muito digno. E é muito importante, né? Então... Sim. É isso. Jéssica, mais uma vez, muito obrigada. A gente continua, pessoal, as lives dessa série, inspirada no livro da Adriana. Na semana que vem a gente vai ter mais uma vez falando sobre parto domiciliar, dessa vez planejado, né, Jéssica? Não planejado. E é isso. A gente vai continuando as lives e participem, compartilhem com outras mulheres, com as gestantes principalmente, e com os profissionais do parto também, né, Jéssica? Que eu acho que é legal ouvir e perceber essa outra perspectiva que o Amigas do Parto traz, de um olhar diferente, né? Tanto para a humanização quanto para o parto. Eu agradeço demais. Muito obrigada, Carol, por mais esse momento. Obrigada por quem entrou aqui e assistiu com a gente. Semana que vem estamos de novo. Aqui. Exatamente. Muito obrigada, Jéssica. Um beijão.